A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos permanecer conectados pela busca do entendimento, pela qualificação do uso do nosso livre-arbítrio, estabelecendo o concurso do entendimento acerca da mediunidade, da obsessão, dos mecanismos da comunicabilidade do espírito, dos recursos mentais, do pensamento e do entendimento da responsabilidade que cabe a todos nós em podermos restabelecer rumos, criar novos recursos para nos libertar do mal. Assim estamos vinculados ao Evangelho de Jesus, usando a mediunidade como recurso de ferramenta bendita concedida pelo Pai Celestial para estabelecermos o concurso do trabalho do bem. E você acompanha conosco aqui, meu caro ouvinte, na Rádio Rio de Janeiro. Lembre-se que você pode enviar sua mensagem, fazer a sua pergunta e participar conosco para que possamos enriquecer cada vez mais as nossas reflexões, o nosso entendimento, o nosso estudo. Você acompanha conosco o estudo da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos no programa 1, módulo 3. Hoje vamos iniciar o tema número 3, sob o título O Obsessor e o Obsidiado. Para a perfeita compreensão dos mecanismos da obsessão, com vistas à assistência desobsessiva, importa identificar quem é o obsessor e o obsidiado, bem como os vínculos que os unem. Então, este é o objetivo do nosso estudo de hoje: deixar bem claro quem é quem nesse processo. Primeiro, o obsessor. O obsessor é o que busca influenciar mentalmente o obsidiado, com a expectativa de dominar-lhe a razão e os atos. Normalmente, considera-se obsessor uma alma cruel, que pratica o mal por puro prazer. A verdade nem sempre é esta. Pela impossibilidade de comunicar a realidade em que se estaciona, o desencarnado sofre, às vezes, injustamente, a acusação de perseguidor, quando no cerne de toda a problemática, pode ele ser a vítima que busca, pela vingança, reparação do mal que lhe foi causado. Definindo o obsessor na obra Obsessão e Desobsessão, assim se expressa Sueli Caldas Schubert. Então preste bem atenção, meu caro ouvinte. Quem é o obsessor? Ele seria um demônio? Seria um ser à parte do gênero humano? Um desconhecido? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. O obsessor não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém talvez a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós nesse passado obumbroso, meu caro ouvinte, quer dizer coberto de sombras, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo, em nosso próprio benefício. O obsessor é o irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então, meu caro ouvinte, nesse mecanismo de simbiose
de conexão, de comunhão mental, existe alguém com quem partilhamos a intimidade. Por isso foi encontrada a condição de atração pela lei dos fluidos. Esse reencontro é providencial para o restabelecimento e o cumprimento da lei de amor. Ou seja, o mecanismo se dá para que se restabeleça a união, o entendimento e a libertação do mal através da reconciliação. É por isso que ocorrem esses níveis de enfermidade, porque chegaram a um ponto de desentendimento, de prejuízo, de enganos, de decepções, que se estabelece através da convivência íntima, se não foi nessa existência, em existência passada. O espírito que hoje importuna e persegue foi, portanto, alguém que sofreu de forma drástica, desequilibrando-se na dor, e que retorna do passado em estado doentio, por culpa direta ou indireta do obsidiado. Analisando a posição do obsessor, afirma Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso, convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Assim, o obsessor pode ter sido vítima de crueldades sofridas em vidas passadas, ou é o familiar ou amigo abandonado, prejudicado ou traído. A responsabilidade pelos cometimentos se impõe ao obsidiado, que, em um e outro caso, é o causador do sofrimento de outrem. Então é muito oportuno essa condição, essa oportunidade. Apesar de ser uma enfermidade grave, a obsessão, na verdade, está trazendo pela dor o restabelecimento da saúde. Está trazendo pelo constrangimento, pela influência que causa irritação, pelo desequilíbrio, que nos tira o sono, que nos causa prejuízos, até mesmo orgânicos, não só mentais e espirituais, mas que na verdade nos levam a saber do que se trata. É o que muitas vezes ocorre conosco para saber do que se trata, então vamos buscar ajuda. E geralmente vamos a uma casa, um núcleo espírita, ou um local que possa nos auxiliar nesse entendimento, para que nós possamos nos fortalecer, para nos reabilitarmos pela nossa conduta, criando um caráter digno para que ocorra a libertação desse mal. É imperioso, pois, desqualificar o obsessor da posição de ofensor sem remédio, para vê-lo na condição de alma necessitada de orientação, encaminhamento, amor e educação. O que significa isso? Não podemos condenar o espírito, encarnado ou desencarnado, que se tornou constrangedor, aquele que importuna, porque na verdade partilha conosco das mesmas condições. Nesse sentido, acusar o desencarnado de ser uma pessoa indigna é falta de caridade, já que ambos, obsessor e obsidiado, são enfermos intimamente envolvidos numa trama de mágoas e ausência de perdão. Estes, meu caro ouvinte, são os casos mais comuns, onde a intimidade estabelece essa união, esse vínculo mais intenso, mais forte. Porém, quando começamos a estabelecer uma mudança de conduta pela reforma íntima, também surgem outros que vão importunar. Como a apostila afirma, contudo, há espíritos que procuram prejudicar outrem por inveja, ciúme,
ou algo semelhante. Outros porque se mantêm contrariados contra a expansão de certas ideias ou princípios com as quais não guarda sintonia. O fanatismo ou intransigência religiosa, assim como os diferentes tipos de preconceitos, são outras tantas causas da obsessão. As entidades obsessivas estabelecem influência negativa que pode ser neutralizada pela vontade firme do encarnado em se manter sintonizado com Jesus e com os espíritos superiores. Então isso acontece quando nós buscamos um compromisso de trabalho, quando estabelecemos um concurso de voluntariado e desejamos fazer o bem. Surgem a inveja, o ciúme, ou as ideias contrárias aos princípios que vão abalar interesses. Então começam a ocorrer assédios, não propriamente o vínculo e a enfermidade da obsessão instalada, que muitas das vezes não acontece diretamente conosco, mas com aqueles com os quais convivemos. E aí vamos ver diferenças nos comportamentos, na palavra, na conversa, nas divergências gratuitas, na possibilidade de estabelecer discussões estéreis sem sentido. São aqueles que querem prejudicar, tirar a nossa serenidade para que nos prejudiquem na ideia que estabelecemos do concurso do trabalho. Há espíritos obsessores também sem maldade, que até mesmo são bons, mas dominados pelo orgulho e do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para isso procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que lhes fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, já que os sofismas nada lhes custam. Esta palavra é de Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, capítulo 23, no item 246. Então, meu caro ouvinte, há muitos fascinados que permanecem de olhos fechados para aceitar ideias ou sistemas que estabeleçam vínculos de interesse particular dos desencarnados. São ideias contrárias ao bem, de interesses próprios, e que divergem do sentido de auxílio da coletividade, do altruísmo e do amor ao próximo. Vamos continuar estudando o obsessor e o obsidiado já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao entendimento do mecanismo dessa grave enfermidade que é a obsessão. Estamos analisando as personagens, os indivíduos, o obsessor e o obsidiado. E estamos observando, meu caro ouvinte, que ambos apresentam responsabilidade no processo da construção desse grave vínculo. Vamos agora para o item 2, que trata do obsidiado. O obsidiado é aquele que passivamente recebe sugestões mentais negativas e lhes dá acolhida. Sueli Caldas Schubert, na mesma obra anteriormente referida, define o obsidiado. Abre aspas. O obsidiado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Ou então é o comparsa de crimes, que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo por cerceá-lo em sua trajetória.
Então isso também é muito comum. Às vezes o encarnado participou da equipe ou da falange daquele grupo a que pertenceu, de uma outra denominação de ideias, às vezes do campo religioso, de forma equivocada, desvincula-se desse grupo e então a equipe vem contra o obsidiado para tentar, entre aspas, restabelecer a sua permanência no grupo e não acredita que ele se transformou. O enfermo espiritual de agora foi, em muitos casos, o responsável pelo descaminho de outrem. A obsessão é como se for o passado que retorna, ensejando o reencontro reparador com o antigo comparsa ou vítima, segundo as manifestações da lei de causa e efeito, e que todos estão vinculados, a fim de que, reajustando-se perante a lei de Deus, perseguido e perseguidor encontrem o caminho da libertação espiritual, que os conduzirá à conquista da elevação sublime. É possível, todavia, com esforço e vontade firme, transformar inimigos em amigos, pois a reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Então é uma grande oportunidade de converter o amigo em inimigo. Ensina Emmanuel com sabedoria. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fugem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. É através da renúncia, meu caro ouvinte, que nós nos libertamos do mal e nos reconciliamos. Se o esquecimento do reencarnado impede a completa lembrança dos fatos que iniciaram a contenda e que agora se desdobra, é por conta e obra da misericórdia divina, uma vez que a recordação poderia se configurar como demais penosa, o que impediria a renovação dos sentimentos. Lembrar nem sempre é salutar, como assinala a respeito também o orientador Emmanuel. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, que pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se reagravarem no ser, em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido. Ódios, amores desequilibrados, vícios, desvios da rota evolutiva poderiam ser revividos e repetidos, retirando o mérito do esforço da autotransformação. Mas pela reflexão do que se sofre, pode-se avaliar o que foi realizado e replanejar o futuro. Com o reconhecimento de que há necessidade de reparação, o obsidiado esforça-se para buscar o perdão e a perdoar-se conforme a circunstância, buscando na compreensão, na renúncia e na reforma interior a força necessária para fornecer o bom exemplo ao perseguidor, que, tocado no âmago do ser, igualmente se transforma para melhor. Muitas obsessões surgem pelo interesse em uma vida regada pelo prazer e pela irresponsabilidade comportamental. Assim é preciso tato para saber interferir no conluio estabelecido entre encarnado e desencarnado, sem lhes violar o livre-arbítrio. Afinal, o obsessor e o obsidiado não são estranhos entre si. Atraídos por desejos e viciações não resolvidas, encarnados e desencarnados unem-se em processos desarmônicos. Nessas condições, as emoções e sentimentos são corrompidos com o passar do tempo, produzindo desordens consideráveis à mente, com graves consequências no cosmo orgânico. Daí Allan Kardec elucidar: há pessoas
que se comprazem numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Vemos assim que as paixões humanas inferiores são os condicionamentos de processos mentais mórbidos. Obsessor e obsidiado são, na verdade, enfermos da alma em busca do soerguimento espiritual. Guardam fraquezas emocionais e psíquicas que lhes impedem reconhecer a ilusão em que se encontram. Com o tempo, trabalho, estudo, esforço, aprenderão a se libertar dessa prisão espiritual em que ora se encontram. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 23, sob o título Obsessores. Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda, no caminho do erro, a voltar-se contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso, convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes, vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem perceberem ao nosso burilamento. E na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados, que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada, a feição de cúmplices do mal. Inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem, com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos, atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo, de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício,
porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos sempre à responsabilidade da construção do nosso caminhar, do nosso destino, da qualidade das nossas vidas, no resgate apropriado da reconciliação com aqueles com quem partilhamos a experiência carnal e também a faixa mental, tanto para aqueles que vêm nos cobrar piedade na qualidade de parentes, de amigos, de vizinhos, de conhecidos que partilham conosco a vida pessoal. Que a paz de Jesus esteja com todos, que possamos realizar nossa reforma íntima com essa coragem da fé, com a serenidade e a paciência para alcançar exemplos nobres que possam auxiliar não somente a nós mesmos, mas todos aqueles que ainda nos enxergam no passado. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.